teu nome. Graças te damos, Pai querido, Pai amado, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Livro de Jonas, aleluia, vai dizer assim, Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Agora vamos lá em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluia. Podem se assentar. Santo é o teu nome. Graças eu te dou, Pai querido, Pai amado. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida que conseguiu chegar. Obrigado pelos louvores que foram entoados, meu Deus e meu Pai. Obrigado pela palavra introdutória. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite. Abençoe cada vida, meu Deus e meu Pai, que conseguiu chegar e aquela que não conseguiu. Senhor, fale conosco, meu Deus e meu Pai, através da tua palavra. Que não seja eu, Pai querido, Pai amado, mas o teu Santo Espírito. Nos abençoe, Pai querido, Pai amado, nessa noite. Aquieta, Pai querido, Pai amado, nosso coração. Eu rendo graças a ti, meu Deus e meu Pai, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E o interessante é que Jonas, eu acredito que todos nós sabemos, conhecemos essa palavra a respeito de Jonas. E o interessante é que nós vamos ver Jonas aqui fugindo de um chamado, fugindo de um propósito a qual o Senhor tinha dado para ele como uma direção. Jonas, ele, ao invés de fazer a vontade do Senhor, ele quer fazer a vontade dele. E nesse intuito de fazer a vontade dele, a palavra está dizendo: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. Então a gente vê que a desobediência de Jonas, a vontade dele fazer a vontade dele, está falando aqui a palavra que Deus, por essa direção que ele tomou, permitiu que viesse uma grande tempestade. E o interessante é que essa tempestade, ela veio dentro do navio, onde tinha famílias, onde tinha pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação de Jonas, com a desobediência. Não tinha nada a ver com Jonas não ter feito a vontade do Senhor. Mas o interessante é que mesmo dentro dessa situação, mesmo dentro desse navio, Deus não perdeu o controle. Foi Deus quem permitiu essa tempestade, para que pudesse despertar Jonas, para que Jonas soubesse que não adiantaria ele fugir de Deus, não adiantaria ele fugir do chamado de Deus. Deus mostrou para ele, como a Bíblia vai dizer, que tanto na altura quanto na profundidade o Senhor se encontra. E não tem como a gente fugir, não tem como a gente escapar da potente mão desse Senhor. E aí Jonas, ele vai para Tarsis, porque Deus tinha dado a direção para Jonas ir para Nínive e pregar arrependimento para aquele povo, porque era um povo que estava fazendo tudo aquilo que não glorificava o nome do Senhor. Um povo que estava fora da direção de Deus. E Deus dá uma direção para Jonas, só que Jonas, ele pega uma outra direção, um outro caminho. Aí Deus permite, porque Jonas achando, porque ter comprado aquela passagem, ter entrado naquele navio, ele achou que ele teria resolvido o problema dele. E chegando lá, a Bíblia vai dizer que o Senhor permite esse vento, essa tempestade. Essa tempestade foi Deus que mandou, pela atitude de Jonas. Mas aí o Senhor
também falou dessa tempestade que fala em Mateus 8, versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Então, eu quero falar aqui nessa noite de duas situações. Uma situação a qual Deus dá uma ordem para Jonas, e Jonas não obedece, e Deus manda uma tempestade. E eu quero falar desse momento também de Mateus capítulo 8, 23, de quando o Senhor chama os discípulos para entrar no barco, e dentro desse barco começa uma grande tempestade. Uma tempestade que a Bíblia está falando que as ondas cobriam o barco e que Jesus estava dormindo naquele barco. E eu te pergunto, para vocês e para mim, em qual situação você está? Você está no livro de Jonas ou você está no livro de Mateus? Essa tempestade, porque a tempestade que Jonas estava vivendo era pela desobediência dele. Agora, a tempestade que os discípulos estavam vivendo era uma tempestade que Deus estava provando aqueles homens para que eles pudessem vivenciar a respeito do endemoniado de Gadareno. Porque muitas das vezes nós precisamos entender a tempestade a qual estamos vivendo. Se fomos nós que provocamos essa tempestade, ou se é uma outra situação que Deus permitiu para nos provar, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente vá para um patamar maior espiritual, para que a gente viva um milagre, para que uma promessa que está às portas se cumpra. Nós precisamos saber em que momento nós estamos, se nós estamos na tempestade de Jonas pela desobediência, ou se nós estamos vivendo uma tempestade porque tem algo grande chegando, tem bênção chegando, tem promessa que Deus nos fez que está às portas para se cumprir. Porque aqui no livro de Mateus, eles estavam vivendo essa situação, eles não estavam sozinhos. Jesus deu uma ordem. Jesus pediu para que eles entrassem no barco. Eles entraram. Jesus estava no barco, ainda que estivesse dormindo. Não perdeu o controle daquela situação. Mas nós sabemos que depois dessa situação, que ele dá ordem para que aquele mar, aquela tempestade se aquiete, eles entram na cidade de Gadara. E eles vão presenciar um homem endemoniado, um homem possesso, um homem que ele vai dizer que era cascas de demônios, legiões de demônios, e eles precisavam viver aquela experiência de ver a autoridade que estava sobre o mestre, para que aquele homem pudesse ser liberto. Eu preciso entender na minha vida que tem tempestade que vão se apresentar na minha vida para que eu viva experiências melhores e maiores que Deus tem para a minha vida. Para que eu saiba quem Ele é, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer, porque aqui são duas situações. Uma tempestade da desobediência de Jonas e uma outra tempestade na obediência dos discípulos. E em qual nós estamos? Em qual nós nos enquadramos? É naquilo que Deus está mandando a gente fazer, é uma direção, é uma cidade. O Senhor está mandando a gente ir para Nínive e a gente quer ir para Tarsis. Ou o Senhor está mandando entrarmos no barcos, porque tem do outro lado uma missão, tem algo para ser feito, para se cumprir, onde o Senhor quer que você esteja presente, onde o Senhor quer que você vivencie aquilo, onde o Senhor quer que você aprenda, onde o Senhor quer que você receba uma unção, uma autoridade, um discernimento, para você poder discernir e ter autoridade para repreender quando for essas legiões. Porque aqui nós vemos duas situações. E muitas das vezes tem tempestade que nós estamos, por quê? Porque Deus deu uma ordem. Deus mandou a gente seguir uma direção e a gente foi para contrário. Aí Deus manda um vento. Porque Jonas, a gente sabe que Jonas ele entra naquele barco e a Bíblia vai dizer que começou uma tempestade, mas essa tempestade foi Deus que mandou aquela tempestade. E a Bíblia vai dizer que os marinheiros, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam no mar fazendas
que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o interessante é que ainda que o Senhor tivesse mandado esse vento, a Bíblia está falando que enquanto os marinheiros estavam aliviando o navio, jogando as suas fazendas, os bens que eles tinham que estavam dentro daquele navio, para aliviar aquele navio, a Bíblia está dizendo que Jonas dormia. Só que Jonas achou que ele ia continuar dormindo. E aí essa situação, o Senhor permitiu para que ele despertasse, ele entendesse que ele não conseguiria fugir de Deus. Ah, mas Deus podia ter chamado o outro, podia, mas essa missão era com Jonas. O Senhor pode levantar e pode chamar qualquer pessoa. Mas se o Senhor tiver te escolhido, me escolhido para uma missão, é por cada um de nós. Não vai adiantar a gente fugir, não vai adiantar a gente correr, não vai adiantar a gente se esconder. A única coisa que a gente vai viver é o que Jonas viveu, uma grande tempestade. E não para aí, porque ele vive uma tempestade. E o interessante é que lá a palavra está falando que cada um começou a clamar os deuses a qual eles acreditavam. Então acho que tinha de tudo ali, né? Mas aí esse marinheiro, ele vê Jonas dormindo, e ele pergunta para Jonas: você está dormindo numa situação dessa? Não tem ninguém dormindo, só você que está dormindo? Da onde você é? Qual é o Deus que você crê? E aí Jonas, ele teve que confessar que ele era servo do Deus vivo. E aí de imediato eles entendem que aquela situação que estava sendo causada era por causa de Jonas. Ainda que tivesse uma situação difícil, ainda que tivesse pessoas ali, ninguém estava correndo risco não, porque Deus estava no controle da situação, porque a tempestade foi Deus que enviou. E Deus não ia permitir que aquelas pessoas perecessem por causa de Jonas. Deus estava no controle, mas Jonas teve que mostrar quem ele era, ele não pôde ficar escondido. Ele teve que dizer o Deus a qual ele servia. E aí entenderam que aquela situação que estava acontecendo naquele navio era por causa de um fujão. Tinha alguém que estava fugindo, tinha alguém que estava achando que conseguiria se esconder de Deus. Não adianta, irmão, não dá para a gente se esconder desse Deus, não. A Bíblia diz que Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo ouve. Se a gente ainda estiver pensando que a gente consegue esconder alguma coisa do Senhor, é porque nós ainda não aprendemos nada. E tem um momento que eles perguntam para Jonas o que a gente pode fazer para resolver essa situação. O barco está sendo açoitado pelas ondas. Aí sabe o que Jonas fala? Que aí eu acho lindo isso, porque aí ele sabia que a situação, ele que tinha causado. E ele fala: me lança ao mar. Ele não sabia o que iria acontecer. Mas Deus ainda teve misericórdia de Jonas, porque ele teve a ousadia de reconhecer que aquela situação, ele que tinha causado. E aí ele pede para ser lançado no mar, e ele é lançado no mar, e assim que ele é lançado no mar, a tempestade cessa. E aí aquele grande peixe traga ele. Ele fica por 3 dias, já tipificando a morte de cruz. Os 3 dias que Jesus, antes de ressuscitar. E aí a gente vê que depois ele é soprado para a terra de novo. E aí vai fazer a missão dele. Pregar por um lugar. Pregar por uma cidade. Pregar por um povo. Que às vezes a gente olha, acha, ninguém vai ouvir. Tá todo mundo errado, tá todo mundo pecando, tá todo mundo adorando outros deuses. Mas aí quando Jonas chega lá, que ele leva uma palavra de arrependimento, a Bíblia vai dizer que toda a cidade, que o rei daquela cidade, ele convoca um jejum, até os animais jejuam, eles se arrependem, e aquela sentença, que seria uma sentença para destruir aquela cidade, é revogada por Deus, porque Deus vê que aquela palavra alcançou o coração daquela cidade, e Deus reverte a situação daquele povo, não destruindo aquele povo, porque houve o quê? Arrependimento. Houve arrependimento naquele lugar.
E aquela sentença de destruição é caída por terra, porque Deus vê um arrependimento daquele povo. Então a gente vê que Jonas, ele vive uma situação, aquele vento, aquela tempestade é lançado no mar, porque ele fugiu do chamado dele. Ele não queria fazer, eu acredito que pelo fato de saber quem era aquele povo, um povo cruel. Um povo que muitas das vezes a gente acha que não tem jeito, que não tem solução. A gente esquece que o nosso Deus é poderoso, é soberano, tem jeito para todas as coisas. Às vezes nós achamos que não tem jeito. Ah, fulano não vai se converter. Não vai por quê? Porque a gente não acredita, mas Deus pode. Porque se Deus, se for filho da salvação, vai no momento de Deus, no tempo de Deus, na hora que Deus quiser. Através do Santo Espírito dele. A gente é que olha, a nossa incredulidade, a gente acha que não tem jeito, mas o nosso Deus continua sendo jeitoso. E aí Jonas vive essa situação, essa tempestade foi Deus que enviou. Agora a tempestade dos discípulos de Mateus 8, capítulo 23, era porque eles iriam viver uma experiência tremenda, de chegar num lugar, ver um homem em processo, um homem que a Bíblia diz que ele, mesmo acorrentado, ele conseguia abrir aquelas correntes. Ele não tinha sossego, ele não tinha paz, ele vivia nos sepulcros, ele vivia fora da sua família, fora do convívio de pessoas. Eu acredito que todo mundo daquela cidade tinha medo daquele endemoniado de Gadareno, porque é assim que fala desse homem, mas era um ser humano também. E aí aqueles discípulos viveram aquela tempestade com Jesus dormindo, mas no controle da situação, até o momento que Jesus dá ordem para aquela tempestade cessar. E o seu homem fala: por que vocês duvidam? Por que vocês não têm fé? Porque você imagina, irmãos, você está dentro de um barco, você está vivendo uma situação. Hoje, qualquer situação, seja boa, seja má, eu tenho que ter certeza que Deus está comigo. Eu não posso ter dúvida, eu não posso achar que Deus me abandonou, não, eu tenho que ter certeza que Deus está comigo, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E eu não posso duvidar, ainda que a onda esteja assaltando o barco, ainda que o barco seja pequeno, ainda que a onda esteja cobrindo esse barco, porque Jesus estava ali naquele lugar. Ainda que ele estivesse dormindo, como a Bíblia diz, mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele não dorme, então ele não estava dormindo. Ele estava ali na posição dele, na proa daquele barco, mas ele sabia o que estava acontecendo. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Deus sabe tudo que está acontecendo. Se essa tempestade, Deus permitiu essa situação, não foi Deus que mandou, porque a tempestade dos discípulos, ela surge. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle quando surge aquela tempestade. Não, Deus não perdeu o controle. Jesus estava ali, o próprio Deus, o Filho de Deus, encarnado como homem. Mas ele estava ali. É diferente de uma tempestade que ele manda por causa de uma desobediência, de uma direção errada, de uma direção contrária. E mesmo assim, mesmo na situação de Jonas, ele não perde o controle, porque ele sabia que tinha vidas que não tinha nada a ver com isso, com a posição de Jonas. Ele queria mostrar para Jonas que ainda que ele tentasse fugir ou se esconder, ele sabia onde Jonas estava. E ele queria mostrar para Jonas que mesmo ele dormindo, ele ia preparar uma situação para que ele pudesse se apresentar naquele navio quem ele era. Para que aqueles homens pudessem saber quem tinha causado, até porque eles saíram e o mar estava tranquilo. Mas em Mateus 8 também estava, só que Jesus estava no barco. E veio algo sobrenatural, que eles viram uma libertação de um homem possesso, de um homem que eles precisavam. Se eles estavam aprendendo com Jesus, eles precisavam buscar para que eles pudessem receber aquela autoridade. Até porque eles estavam sendo preparados para uma obra, porque ele falou: vocês farão obras maiores. Então eles precisavam viver aquelas experiências. E se você está nessa tempestade do barco, se você está em obediência,
Mas se essa tempestade se apresentou, Jesus não pulou do barco. Jesus está no barco. E na hora certa, ele vai dar ordem para que essa tempestade cesse. Para que esse vento se acalme. E é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa ter medo. É aquilo que eu falei. Não sabe nadar, não pula. Fica e espera até o final dessa situação. O problema é que nós nos precipitamos. A gente não quer esperar o final daquilo que Deus tem. Por isso que ele diz que a última palavra é ele quem vai dar. E a gente não quer esperar ele dar a última palavra. A gente quer pular antes. A gente não quer aguardar em Deus. Mas se nós tivermos certeza que Deus está nesse barco, a gente vai ficar ali quietinho. Vai vir medo, vai vir insegurança, vem porque somos humanos. Mas a gente não vai sair daquele barco. A gente vai esperar o momento que Deus vai dar a ordem dele para que essa tempestade cesse, para que ela se acalme, para que o mar volte a ficar tranquilo, para que a gente continue fazendo a nossa trajetória em Deus. Então, nessa noite, o Senhor está nos perguntando se nós estamos no livro de Jonas, fugindo ainda, porque Deus está falando, é por aqui, é pela direita, a gente quer ir pela esquerda. O Senhor está mandando a gente ir para uma cidade, a gente quer ir para outra. Aí a gente vai viver uma tempestade. Para Deus despertar e falar para a gente assim, ó, não tem mais para onde fugir. Sabe aquele momento que o Senhor fala assim, ó, agora não chega, você já fez tudo que você tinha que fazer, agora a partir de hoje tu vai fazer o que eu quero fazer. O que eu quero que você faça. O que você tem que fazer. Porque chega um momento que Deus fala assim, gente, já viveu tudo, já fez tudo, já aprontou, já pecou, já me deu trabalho, já dei livramento, agora sou eu que vou entrar e vai fazer segundo a minha vontade, o meu querer. E a gente faz, irmãos. Glória a Deus. E a gente faz. Porque a gente entende que a gente não está nem mais em idade para estar fazendo besteira e nem apanhando, nem quebrando a cara, nem sofrendo, nem fazendo mais ninguém sofrer. Porque chega uma hora que tem que parar. Tem que parar. Tem que começar a fazer a vontade do Senhor, que é boa e perfeita e agradável. Jonas precisou viver situações, experiência. É lindo esse livro de Jonas. Mas quem é que é ser engolido por um peixe? Um grande peixe, ficar 3 dias sem saber o que vai acontecer dentro de uma escuridão, porque eu fico imaginando um ser humano dentro de um peixe. Como é que não deve ser dentro de um peixe? Eu que não quero ir para lá para saber como é que é lá, que eu nem preciso disso, para simplesmente fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele foi lançado no mar, ele precisava passar por isso, e acabou que ele teve que concluir a missão dele, porque ele teve que chegar em Nínive para pregar o evangelho, para que aquele povo se arrependesse, para que Deus mudasse a situação daquele povo. Só que tem coisas que às vezes parece que a gente quer pagar para ver, a gente quer passar por algumas situações desagradáveis, desnecessárias, de sofrimento, de dor, de humilhação, porque nós não queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Uma voz que tem bênção para a vida da gente, uma voz que tem, como Jonas, como um profeta, já tinha recebido uma unção, uma autoridade, um chamado de Deus. Ele só precisava só obedecer. Não, ele teve que viver essa experiência para ser chamado de um profeta fujão, para viver o que ele viveu, sem necessidade, porque ele aprendeu alguma coisa. A gente vai vendo depois as atitudes dele, porque depois ele ainda mete o pé na jaca depois, com algumas outras situações, porque às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que Deus tem como propósito, como chamado. Irmãos, o chamado de Deus, ele é uma bênção, irmãos. É só a gente obedecer. É prazeroso a gente ser útil para o reino, é prazeroso a gente poder ser canal para a vida de outras pessoas. É muito bom você ser útil nessa terra em prol do reino. Até porque hoje nós estamos aqui porque alguém orou, alguém nos chamou, alguém nos convidou, alguém orou, alguém tem orado para cada um de nós, para que nós permanecemos aqui. E como é bom quando você entende que você pode também ser esse instrumento na vida de pessoas.
E às vezes a gente pensa assim, eu estou orando, as pessoas estão vindo, eu estou convidando, as pessoas estão vindo, é a minha família. Tua família, Deus está guardando. Tua família, Deus está dando livramento. Tua família, Deus está dando escape. Tua família, a Bíblia vai dizer, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a gente crê o quê? Não, a nossa família vai ser salva, porque hoje eu entendo que o primordial para cada um de nós é a salvação. Não é mais nada, porque tudo nessa terra, a Bíblia diz, é passageiro. É passageiro. E depois que a gente sair daqui, só tem 2 lugares, céu e inferno. Não tem outro lugar. Não tem meio termo. Então, quando você entende que você está caminhando, que você está buscando, que ainda que a tua família está lá toda errada, ainda que tem pessoas às vezes que você nem convive, nem fale, mas Deus está cuidando. E a gente se alegra, sabe por quê? Porque não tem como a gente conhecer essa palavra e não querer salvação para os nossos. Não tem como a gente não querer, independente do que aconteceu, independente do que fazem, independente do que pensam. Porque, irmãos, o inferno é inferno e o céu é o céu. E a gente quer ir para o céu e a gente quer que a nossa família vá para o céu. Esse é o desejo do coração. Não só a nossa família, mas é para todo ser humano. Mas aí vem a escolha de cada um. E eu quero crer que a nossa família vai ser salva, irmãos. Porque a gente não pode nem passar pela nossa cabeça alguém dos nossos escolher o inferno. Nem que seja no leito, naquele finalzinho, o apelo vai vir e eles vão aceitar, porque Deus é misericordioso. Eu creio dessa maneira, irmãos. Creio e oro por isso. Porque você hoje conhecer essa palavra, você saber que tem pessoas que você amou que foi para o inferno. Mas aí a gente não conhecia essa palavra, uma palavra de verdade, uma palavra que diz o que é céu, o que é inferno, uma palavra que fala a respeito que sem santificação, se não houver arrependimento, se nós não reconhecermos esse Senhor em vida, não é em morte, é em vida, que a gente tem que reconhecer que Ele é soberano, que Ele é o Criador, que Ele nos formou. Se a gente reconhecer em vida, não tem como a gente ir para o inferno, não, irmãos. Porque esse Deus é poderoso. Você vai reconhecendo, Ele vai trabalhando, Ele vai te ensinando, Ele vai te mostrando, vai descortinando aquilo que é mentira, aquilo que é engano, e vai mostrando o que é a verdade. Que é a verdade dessa palavra. Como foi falado aqui, voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Tem o Pai, tem o Filho, tem a Trindade, tem o Espírito Santo de Deus. Ele foi para o Pai e ele sabia que se ele não enviasse o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que nos coloca de pé, aquele que tem nos motivado a não desistirmos, aquele que tem falado, cuide da tua coroa para que ninguém a roube. Se nós não tivéssemos esse Santo Espírito, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Porque eu ia olhar só para os meus problemas. A tempestade que eu estou vivendo, não foi eu que causei essa tempestade. Então saiba que essa tempestade pode ser uma tempestade de livro de Jonas, de você estar fugindo, de você ser rebelde, de você ser desobediente, mas você pode estar vivendo uma tempestade que Jesus está na proa, que Ele está no barco, Ele entrou no barco até primeiro que você e Ele permanece nesse barco. Então a onda está soltando, açoitando. A onda está açoitando o barco, a onda está passando por cima do barco, mas o Senhor está no barco, ponto. Ele está no barco. Para que eu estou vivendo essa tempestade? Porque tem coisas grandes chegando, porque tem experiências que eu preciso viver. O Senhor está me preparando para me colocar num patamar maior espiritualmente. É necessário. Nós não vamos ficar na beira da margem. Tem que mergulhar mais profundo. Tem que querer atravessar, porque a Bíblia vai dizer em Ezequiel 47 que do outro lado tem remédio, tem alimento, tem tudo que a gente precisa. Se você ficar na margem, você não vai viver o que tem do outro lado. E para você viver do outro lado, você vai ter que crer que quando chegar o momento que você não conseguir mais nadar, vai ter alguém que vai te colocar nas costas e vai atravessar tudo. Porque é o que a palavra de Deus diz. E nós só vamos viver isso se nós crermos que Ele está no barco. Ele está no barco. Ele deu uma ordem. Ele entrou primeiro. Eu entrei com Ele. Eu estou vendo Ele.
Ele está dormindo. Não, ele não está dormindo, ele está no controle. Ele está no controle de toda a situação. Ele não perde o controle, ele não perdeu o controle. Ah, Senhor, essa situação é para quê? Eu preciso dar um mergulho. Eu preciso dar um passo. Eu preciso sair do raso. Porque às vezes a gente quer ficar no raso. Não, eu tenho medo. Eu não sei nadar. Mas ele está falando, vem que eu garanto. Se ele está falando, vai que ele garante. Sai do raso, não está mais no tempo. Nós estamos vivendo num tempo que não está mais no tempo de estarmos no raso, não. É águas mais profundas. Tem que se aprofundar. Tem que querer ter experiência com Deus. Tem que viver as suas experiências. Para que amanhã, quando a tempestade chegar, você falar, não. Eu sei quem é que está comigo. Eu sei quem é que garante. Eu sei quem não pulou do barco. Eu sei quem deu a ordem para mim estar nesse barco. É diferente. Eu costumo dizer que tem lutas que a gente vive que o comportamento da gente já não é mais como era antes. Não pode ser. Tem que ter havido uma mudança. Tem que ter havido uma transformação em nós para que a gente olhe para aquela situação, não seja mais uma situação de pavor, de medo, de muita insegurança. Não, tem que ser uma situação para que o Senhor traga na tua memória o que tu já viveu, o que você já passou, e o cuidado que Ele teve, o livramento que Ele teve, os escapes que Ele já te deu. Ele não mudou. E se nós estamos mudando, não pode ser para pior, tem que ser para melhor. É verdade. Porque, conforme eu já falei, a gente não pode andar para trás, a gente tem que seguir em frente. Nós não somos caranguejo. É seguir, prosseguir, não ficar andando para trás. Então, tem situações que eu vivo hoje que eu lembro do que eu já vivi. E é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não tem variação de humor, não. Ele é santo, santo, santo. Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Os dele, quando Ele tem que guardar e que livrar, Ele faz. E esse é o Deus que a gente está servindo. Jonas viveu uma experiência. Jonas foi acordado. Jonas teve que dizer quem ele era, quem você é, que Deus que você teme. Você é o único que está dormindo nessa situação. Olha como que esse navio se encontra. Olha a situação desse navio. Já jogamos tudo fora para aliviar o peso. E a tempestade não cessa. E Jonas fala, eu acredito. Ah, Jonas, você trouxe essa situação. E aí, o que a gente faz, Jonas? Ah, me lança no mar. Aí eu fico pensando, quem é que vai ter coragem de ver o mar do jeito que estava, pedir para ser lançado no mar? Mas Jonas fez isso. E aí agrada o coração de Deus, porque ele reconhece. Aí ele é lançado no mar, o Senhor pede o quê? Para aquele grande peixe tragar ele, para guardar ele ali 3 dias, para que ele pudesse refletir, para que pudesse tipificar a morte de Cristo, que ao 3º dia ele morre, no 3º dia ele ressuscita. E aí a gente vê as maravilhas que Deus é poderoso para fazer. Então eu não sei aonde você se encaixa, se você está lá no livro de Jonas ou se você já está em Mateus. Eu quero estar já lá no livro de Mateus. Já passei pela essa fase de Jonas, de fugir. Já passei por essas situações. Não quero mais, não preciso mais. Então eu quero ir para o livro de Mateus. Quando ele der uma ordem para mim entrar no barco, eu sei que ele vai entrar primeiro e eu vou ficar lá naquele barco. E eu sei que na hora certa ele vai dar a ordem, vai acalmar como acalmou. E eu quero viver as experiências que Deus tem. Eu quero ver essas experiências. A gente precisa querer ver. Eu estava falando na segunda-feira que eu preguei que a gente hoje já não vê tantas manifestações do adversário na casa do Senhor. Porque hoje é muita falta de discernimento, é muita confusão. E a gente vê muitas das vezes o adversário infiltrado na casa do Senhor, fazendo a bagunça que ele quer fazer, a arruaça que ele quer fazer, e ninguém consegue discernir. Ninguém consegue detectar. E ele fica quietinho, porque antigamente a gente via muitas pessoas, às vezes, possessas se manifestando. Hoje a gente quase já não vê isso. Hoje a gente quase já não vê. Por quê? Porque a gente está disperso,
O diabo muitas das vezes está no altar fazendo a gracinha dele, que a gente acha que está recebendo bênção, está recebendo maldição. Ele está ali infiltrado, fazendo com fofoca, maledicência, confusão. Aí tem um grupo também que fica alimentando, porque em vez de discernir e repreender em nome de Jesus, não, fica alimentando e ele fica o quê? Num território que é dele. É isso que ele quer. É isso que ele quer, ficar escondido, infiltrado, trazendo as confusões dele, rachando igreja, trazendo inimizade, é isso que ele quer fazer. E é o que ele tem feito. Mas aí esses discípulos, eles viveram essa situação, o Senhor chamou a atenção deles, que eles não tinham fé. Por que eles duvidavam? Que era para eles não serem incrédulos, mas serem uns homens de fé. E eles chegaram em Gadara e viram o que Jesus fez na vida daquele homem. Só Jesus pode libertar, irmãos. A gente, para uma libertação, não pode ser no meu nome, não pode ser no nome do prefeito, tem que ser no nome de Jesus. Para repreender qualquer tipo de espírito, qualquer principado, é no nome de Jesus. Não é no nome de ninguém, não é no nome de Paulo, não é no nome de Saulo, não é no nome de Moisés. Continua sendo no nome de Jesus. A oração é no nome de Jesus que tem que terminar. Não é no nome de fulano nem de ciclano. E é isso que nós aprendemos. E esses discípulos precisavam chegar em Gadara para ver uma cidade. Uma cidade que tinha um homem. Uma cidade que eles criavam porcos, que pela lei já era algo errado. E tinha um homem que tinha uma família, porque ele tinha uma família. Mas ele não vivia com a sua família. Era um homem atormentado. Quantas pessoas a gente vê atormentadas, irmãos? Quantas pessoas a gente vê na rua falando sozinho, carregando entulhos, trouxa? Vocês acham que aquilo é o quê? Aquilo são demônios. E quantas pessoas, quantas famílias que não tem alguém, que não vive dessa maneira? Mas aí quando Jesus chega naquele lugar com os discípulos, depois de passar por aquela situação, a ordem é para que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. Irmão, quantos porcos foram? Você fica imaginando um ser humano com aquela legião de demônio, porque não era um, era uma legião. Você imagina um corpo de uma pessoa com todo tipo de demônios que tinha na vida daquele homem. E vocês acham que tem pessoas que não têm isso, irmãos? Ainda tem muitas pessoas possessas, ainda tem muitas pessoas perturbadas. E a gente sabe que para isso precisam ser pessoas que têm que ser recolhidas, têm que ir para um lugar para fazer um tratamento espiritual. Porque não é de uma hora para outra. Só Jesus com aquela autoridade, irmãos, para repreender aquela legião, para que aquela legião fosse para aqueles porcos. Só Jesus, irmão. Porque até hoje eu não vi ninguém fazendo isso, não. E a gente não faz porque a gente não tem fé, e a gente não faz porque a gente não se posiciona do jeito que Deus quer também. Porque Ele fala na palavra que nós faríamos obras maiores que a que Ele fez. É Ele que fala isso na palavra dele. E por que a gente não vê isso acontecendo? E aí a gente vê que esses discípulos, eles vivem essa experiência, irmãos, em nome de Jesus. Deus está te preparando para você viver essas experiências. Deus está te preparando para, de repente, você estar num lugar e você que tem que levantar uma oração. E você que discerniu que está ali, repreender em nome de Jesus. Não é para você sair correndo, não. Mas também você não vai entrar naquela luta de qualquer maneira. Senão a gente sabe o que pode acontecer. Então a gente vê duas situações aqui na palavra. O que Jonas vive, a tempestade na vida de Jonas, na vida daquelas pessoas que estavam naquele navio, que não tinha nada a ver com isso, que Deus não ia deixar com que aquelas pessoas vivessem uma destruição por causa de Jonas, que estava ali naquele navio. E a gente vê uma outra situação, onde Jesus entra no barco e permanece no barco e dá ordem para que aquela tempestade cesse. Em nome de Jesus, se Deus deu a ordem, se você entrou no barco, se Ele está no barco, fica nesse barco. Ele vai dar a ordem. Essa tempestade vai cessar. Mas para que essa tempestade? Aqui, na dos discípulos, era porque eles iam vivenciar a libertação do Gadareno. Você imagine, eles chegam numa cidade. Um homem, que o histórico do homem está aqui na palavra, da forma que ele vivia.
E de repente você vê o Senhor dando os demônios me pedindo para que Jesus desse ordem para que eles entrassem nos porcos. Imagine você vivenciando isso, irmãos. É muito lindo e é muito tremendo, né? Opa, é Jesus mesmo, porque só ele para fazer isso. E eles vivenciaram isso, irmãos, em nome de Jesus. Creia que essa tempestade é uma mudança, é um patamar, é um passo maior. Creia que essa tempestade é para você sair do raso. Creia que essa tempestade, a margem, você já está no raso há muito tempo, há muitos anos, vai querer continuar nesse raso, vai continuar, ai Senhor, eu tenho medo, ai Senhor, eu não sei nadar, ai Senhor, porque a gente fica arrumando desculpa. Ele está falando, avança, avança, porque a gente sabe que lá em Ezequiel, ele foi indo, a água ela foi subindo. Chegou uma hora que ele não conseguia mais atravessar. Mas ele conseguiu, porque ele acreditou que algo ou alguém iria atravessar para que ele chegasse lá do outro lado e ver o que tinha lá naquele lugar. E tinha muita coisa. Tinha alimento, tinha peixe, tinha remédio, tinha algo saudável, algo que curava, algo que alimentava. E quem tem isso? Jesus, através do Santo Espírito dele na nossa vida. Que nessa noite, veja em que lugar você está. Se você está ainda dentro do livro de Jonas, fugindo, sendo covarde, não querendo fazer a vontade do Senhor, teimando, ainda quer viver mais o que, irmãos? Luta, adversidade, humilhação, perdas, ou você quer viver um novo tempo? Ou você quer começar a viver as bênçãos espirituais? Porque aqui eles viveram algo espiritual, vendo Jesus lidando com aquela situação do gadareno, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem guardar aquela experiência, porque tem experiência que é sua, que tu vai viver, que o Senhor de tempo em tempo vai trazer a tua memória, irmãos. Não tem como a gente esquecer das experiências que a gente já viveu com Deus. Então, em nome de Jesus, se ele está no barco, ele não está dormindo não, ele sabe tudo que está acontecendo, e na hora exata ele vai dar ordem, essa tempestade vai cessar e vai acalmar. Agora, se você está lá em Jonas, reconhece que o erro foi seu e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querer. Vai dar certo do mesmo jeito, porque deu certo com Jonas e deu certo com os discípulos também. Então é isso que a gente precisa entender. Eu acho que já não é tempo da gente estar no livro de Jonas, não. Eu acho que a gente já está lá no novo evangelho, porque Jonas é no Antigo e Mateus já era o Novo. Aí era o tempo da lei, aí a gente já nem está mais no tempo da lei, mas ainda tem gente querendo viver lá no tempo da lei. A gente está no tempo da graça com limites, porque o Senhor mesmo no tempo da graça nos delega limites, sabe até onde a gente pode ir, e cada um fica no seu quadrado e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Então vamos nos colocar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. O vento estava forte, a tempestade estava forte, o navio parecia que ia quebrar, mas não quebrou não, tá, irmãos? Ninguém pereceu. Jonas foi viver o que ele tinha que viver, foi para Nínive, pregou em Nínive, houve salvação. A tempestade do livro de Mateus também não fez com que aquele barco fosse a pique. Deus deu ordem. E o Senhor disse assim no 26, Mateus capítulo 8, versículo 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Em nome de Jesus, virá uma grande bonança para a tua vida. Depois dessa tempestade, virá uma grande bonança. Creia nisso. Porque quem está no barco, no momento certo, ele vai se levantar, ele vai repreender e virá uma grande bonança. Dentro dessa situação, veio uma grande bonança. Eles chegaram em Gadara e viveram essa experiência de ver um homem. Irmão, não tem como a gente não se alegrar quando a gente vê alguém sendo liberto, sendo curado, sendo transformado. Quando a gente vê pessoas que as escamas dos olhos caem, alegra o nosso coração, irmão. A Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Não tem como nos alegrarmos, irmãos. Não tem como quando a gente vê, quando a gente conhece pessoas que ainda são escravizadas.
vida daquele homem. E o interessante é que depois que aquele homem ficou sã, a Bíblia vai dizer, aleluia, aleluia, a gente vai ver que depois aquele homem, ele já não é mais um homem possesso, ele já não é mais um homem que estava sendo atormentado, é um homem que está limpo, é um homem que está em paz, é um homem que recebe uma transformação. Esse evangelho é poderoso, irmãos. A gente, muitas das vezes, a gente segue anos e anos com cegueiras espirituais, achando que a gente tem algum tipo de entendimento, que sabe de alguma coisa. E quando esse evangelho da verdade, ele começa a entrar dentro de nós, a gente começa a entender que a gente não sabia nada. E a única coisa que esse evangelho quer é nos atrair, é fazer com que a gente seja atraído por esse amor que é um amor de misericórdia, esse amor que é um amor que não fica, você fez, não, ele sabe tudo o que fizemos, ele não fica jogando nada no nosso rosto, ele não fica nos apontando, não, ele quer sim, ele quer entrar e falar assim, eu quero andar contigo, eu quero fazer parte da tua vida, isso é passado, eu quero fazer algo novo na tua vida. Por isso que ele diz que dos nossos pecados, quem é que não tem pecado, irmão? A gente não pode continuar na prática do pecado, mas quem é que pode chegar diante de Deus e falar que nunca pecou? Porque às vezes a gente acha que pelo fato, não me prostituí, não matei ninguém, mas as outras coisas que a gente fez também, porque quando você não glorifica o nome desse Senhor, quando você não reconhece como um Criador, a gente já está pecando. E a gente acha que isso não é, e aí o Senhor se apresenta pra gente e fala, não quero saber o que aconteceu, não quero saber o que você já fez, não, eu quero dizer que você é importante, e se você deixar, eu vou entrar, vou fazer morada, eu vou mostrar pra você o que é esse amor, o que é esse poder na tua vida, eu vou te transformar, e através da sua vida eu vou transformar outras pessoas também, e é isso que Deus quer mostrar pra cada um de nós. Ele não está nos apontando, não, ele diz que dos nossos pecados ele não lembra mais, não. Se você está sendo acusado, ainda é o diabo, porque o diabo usa pessoas para ficar relembrando o que a gente viveu no passado. É passado, já passou, a Bíblia diz que é passado. Nós éramos uma velha criatura, a gente fazia tudo errado, hoje nós não somos mais, nós somos novas criaturas, eis que tudo se fez novo. Nós éramos, o velho homem, ele faz coisas erradas, o velho homem, ele toma caminhos errados, mas quando esse evangelho ele entra na vida da gente, a gente começa a entender que a gente não precisa continuar nesse caminho de erros, não, a gente pode ir mudando, porque esse Santo Espírito que ele deixou, ele vai nos ajudando, ele vai nos orientando, ele começa a dizer, filho, não faz mais assim, filho, não age mais assim, filho, não vai mais por esse caminho, eu vou mostrar um novo caminho, um caminho de verdade, um caminho de justiça, e nós vamos seguir nesse caminho. E o interessante, irmão, que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver o quanto é bom para a nossa vida, o quanto é bom quando a gente deixa esse Santo Espírito trabalhar na vida da gente, porque vai saindo toda aquela culpa, vai saindo todo aquele peso, e você fica maravilhado, você fala, meu Deus, um Deus poderoso, soberano, mesmo sabendo tudo que eu já fiz e está falando, que eu sou importante, que Ele me ama, que Ele não quer saber do meu passado, que Ele tem uma novidade de vida. É isso que traz alegria para o nosso coração, irmãos. É isso que traz alegria para o nosso coração, é isso que nos motiva estarmos aqui uma sexta-feira, porque nós encontramos, Ele nos encontrou e Ele mostrou que ainda que a gente, por ter feito tantas coisas erradas, Ele falou, eu sou um Deus de oportunidade, eu sou um Deus de misericórdia, só Ele é misericordioso, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque se não é essa misericórdia, nós já teríamos sido consumidos pela culpa. Pela culpa.
por coisas que nós praticamos, que nós fizemos, que hoje muitas coisas a gente tem vergonha. Porque tem coisas, irmão, que a gente sabe que a gente já praticou. Porque tem gente que acha assim, eu vou testemunhar. Até para testemunhar a gente tem que saber que a gente tem que testemunhar coisas que vão edificar a igreja, não coisas que vai trazer escândalo, não. Porque tem coisas que só Deus precisa saber. Você já confessou, você já reconheceu, ninguém mais precisa saber. E a gente começa a entender que é vergonhoso. A gente não quer nem lembrar dessas coisas mais, irmãos. E graças a Deus por isso. Porque nem nos cabe. Porque quando você fica remexendo o passado e falando daquilo como se fosse uma vanglória, é porque você ainda não foi liberto. Porque tem coisas que a gente quer ir, que vá para o fundo do esquecimento mesmo. A gente não quer às vezes nem lembrar, mas que a gente sente vergonha. Mas aí a gente entende, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele fez um propósito, ele alinhou, ele fez com que alguém te encontrasse, te buscasse para falar assim: tem um Deus que você ainda não conhece. Tem um Deus que você ainda não conhece. E é esse Deus que você precisa conhecer. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de oportunidade. É esse Senhor, irmão, que está aqui nessa noite, que está falando para mim, que está falando para você o quanto você é importante. Jonas também era importante. O chamado era com ele, o propósito era com ele. E se cumpriu, mas ele viveu as experiências dele. Para de fugir. Para de fugir. Chega de fugir. Chega de ficar dando voltas. Chega. Você não está cansado, não? Porque chega uma hora que a gente tem que cansar, irmãos. Eu digo que tem hora que a gente tem que cansar de errar. Tem hora que a gente tem que cansar de perder. Tem hora que a gente cansa de estar sendo humilhado, chocalhado. Tem hora que a gente tem que cansar. Não é possível que não cansa de viver esse tipo de vida. Chega uma hora que você tem que falar: não aguento mais viver até hoje. As minhas escolhas, a minha direção. Olha o que eu trouxe para a minha vida. Trouxe para a minha vida, trouxe para a minha casa, trouxe para a minha família. Chega. Porque o Senhor está falando: chega disso. Não está cansado ainda não. Quer apanhar mais, quer ser mais humilhado, quer perder mais, quer ficar vivendo desse jeito. Até quando? Vem para a presença do Senhor. Saia desse raso. Vai viver as experiências que Deus tem para você. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer. Seja um instrumento da mesma maneira que você foi alcançado. O desejo do nosso coração é que todos tenham essa oportunidade, que escolham ficar, porque muitos escolhem ir, não querem ficar, não querem ouvir essa palavra, não querem ser tratados, não querem ser confrontados com essa palavra, mas escolhe a bênção para a tua vida. Senhor, eu te glorifico. A tua presença no nosso meio é real. Senhor, nos perdoa, Senhor, se ainda estamos como Jonas, fugindo, não querendo. Tem tantas pessoas, meu Deus e meu Pai, que através de nossas vidas virão para a tua presença. Oh, meu Deus.